Olá pessoal, tudo bem? Bom estar aqui, finalmente, faz bastante tempo, eu sei que eu não atualizo aqui esse canal, tô vivo, tá tudo bem. É que eu tenho mais 2 outros canais e é muito difícil eu abastecer tudo este canal e ficar gerando conteúdo. Basicamente, cada canal que eu tenho é de um hiperfoco. Enfim, mas aqui eu quero falar com vocês sobre como eu descobri que eu estou no espectro autista. Na verdade, eu já tenho. O primeiro vídeo que eu gravei nesse canal era contando como que eu tinha chegado nesse diagnóstico de transtorno de espectro autista nível 1 de suporte ou síndrome de Asperger, tá? Pela nomenclatura antiga. Só que como faz um bom tempo e agora eu já tenho mais consciência do que é autismo, eu quis regravar, repostar, então eu vou até apagar aquele vídeo e aqui eu vou trazer informações mais atualizadas já, depois de um tempo, com toda essa informação que o autismo também virou um hiperfoco meu. Pois é, como de costume, né? O resultado foi o quê? O autismo se tornou um hiperfoco. Então eu tenho muito interesse em saber praticamente aí, tudo é muita coisa, né? Mas eu estudo bastante, vou atrás de saber o que significa autismo, Asperger. Agora, como que isso aconteceu na minha vida? Na verdade, gente, eu tive um diagnóstico tardio. Eu demorei muito para saber o que era autismo. Eu tinha uma visão completamente estereotipada e errada do autismo, que é aquela percepção que as pessoas têm, geralmente, de achar que autista é a pessoa que não fala, que está completamente isolado e que está até mesmo se machucando, se automutilando. Eu não tive atraso na fala, pelo menos é isso que me foi relatado, tá? Em questão de família. Entretanto, desde criança, eu tenho vários comportamentos que de fato estão associados ao espectro autista. Mesmo na escola, eu tinha dificuldade de interagir, de manter amizade, grupo de amizade, eu ficava mudando o tempo todo de grupo. Eu tinha muita hiperreatividade sensorial ou hipersensibilidade. Mesmo assim, texturas de roupa me incomodavam muito. Eu cheguei a ter mesmo uma lembrança já adulto de um dia, de um episódio que eu estava com uma roupa específica e eu lembrei disso. E depois eu fui checar para ver se essa lembrança era falsa ou verdadeira. E de fato eu descobri que tinha sido tão traumático o tecido da roupa que eu utilizei naquele dia que eu até chorei. E isso me marcou tanto que eu lembrei, depois de tantos anos. 3 anos de idade, gente, e eu lembrava disso. Se a gente pensar também o quanto que a sociedade força, né, as crianças, bebê a ficar ali beijando, abraçando, todo mundo vai lá, pega, toca. Você imagina para um autista o quanto que isso pode ser aterrorizante, tá? Mas eu passei uma infância inteira sendo visto como uma criança problemática por alguns adultos, até família, que achavam que eu era teimoso, cabeça dura. E, de fato, eu acabava questionando o que me era passado. Eu queria sempre saber o porquê que estavam me passando naquela ordem. Eu tinha muito interesse por leitura. Desde criança, eu até falo que os livros são os meus amigos mais íntimos desde a infância, porque eu gostava muito de ler. Eu, ao invés de ficar brincando com outras crianças, eu ficava trancado no quarto lendo. Eu tinha muito interesse por parapsicologia. Psicologia, ciência, pseudociência são assuntos que eu gostei e gosto muito. Era uma criança que, apesar de ter essas dificuldades de comunicação, de não conseguir falar o que sentia, porque eu também tinha sintomas depressivos, pensamentos suicidas, que eu me lembro desde os 8 anos de idade. Pois é. Apesar de tudo isso, eu tinha uma funcionalidade, mas dentro de mim eu estava destruído. Porque eu não percebia que as pessoas eram capazes de me enxergar. Essa sensibilidade sensorial, essas questões de interesses que eu tinha, interesses restritos, super específicos que ninguém se interessava por isso. Então, como que eu ia conversar com uma criança ou com um adolescente se eu estava querendo saber sobre ciência, sobre psicologia, filosofia? Muito difícil você encontrar. Não fui estimulado, efetivamente posso dizer que para a leitura fui estimulado. Agora, para outras questões, outras atividades,
não teve esse estímulo, nunca passei na infância por nenhum tipo de tratamento. A forma que interpretaram o meu autismo, vocês vão ficar chocados, e eu acredito que muita gente passou e até passa por isso. Diziam que ou que eu tinha problemas emocionais ou que era mediunidade. Olha que coisa absurda. Chegava a dizer que eu estava com encosto nas crises que eu tinha. Diziam que eu estava me comportando daquela forma por conta de vidas passadas. Isso até de uma maneira que parece um tipo de lavagem cerebral, porque entrou tanto na minha cabeça isso que eu demorei muito. Hoje eu tenho 32, quase 33 anos, e eu demorei tanto para conseguir ter um distanciamento emocional disso e entender que aquilo não era eu, que eu estava me moldando. Eu sempre tentei me moldar muito ao mundo, às pessoas, aos grupos, por ter esse sentimento de solidão, de exclusão, de não me sentir encaixado. Eu conseguia conversar melhor com um adulto do que com uma criança, com um adolescente. Então esse sentimento de desencaixe produziu muitos danos. Tá? Sofri muito capacitismo, porque essa interpretação de que eu era médium, que besteira, sabe? Uma percepção completamente equivocada, impediu que eu passasse por intervenções terapêuticas, psicológicas, psiquiátricas, tá? Até era tratado com homeopatia, vocês vão imaginar. Fui tratado com cirurgia espiritual, desobsessão, homeopatia, floral, todo tipo de pseudociência, charlatanismo que vocês possam imaginar. Um autista passa. E comigo aconteceu, que a gente vive no Brasil, um país que aparentemente adora pseudociência e curandeirismo. E como eu nasci numa família espírita, eu estava sendo exposto a esse tipo de coisa. Enfim, passei por tudo isso. Sou psicólogo. Quando comecei a atender, receber pacientes que eram diagnosticados com autismo, eu falei, putz, o que está acontecendo aqui? Esses pacientes são iguais a mim. E eu fiquei completamente estarrecido por perceber, por observar essa sensibilidade sensorial. Até criança, eu atendo criança também. E aí eu fui estudando, ali que começou. Comecei a ver, a observar os pacientes, a me identificar com eles. E eu pensava, isso está muito específico para ser só uma coincidência. Como explicar que eu, com 10 anos, tinha um interesse ferrado em parapsicologia, em psicologia? Como assim, gente? Como que uma criança tem esse tipo de interesse? Por pseudociência, que é um assunto pseudociência, que eu ficava lendo livro que falava sobre pseudociência. Muito interessante, né? Portanto, eu convivi, comecei a observar esses autistas. Quando eu falei, vou procurar na internet para ver qual profissional que eu busco, porque eu já tinha passado por uma série de psicólogos na minha vida, desde a adolescência eu busquei por conta própria para fazer psicoterapia. Passei também por vários psiquiatras, isso na fase adulta, tá? Depois, cerca de 5, acredito, naquela época. E nenhum desses profissionais, nem médico, nem psicólogo, nada, tinham falado sobre autismo ou síndrome de Asperger. A questão do espectro autista nível 1 surgiu em 2013, com o DSM-5. Mas nem síndrome de Asperger foi falado. Que se eu tivesse passado naquela época com algum profissional que conhecesse, eu teria tido esse diagnóstico de síndrome de Asperger. Foi quando, ao fazer essa pesquisa, eu vi que neurologistas que fazem o diagnóstico de autismo. Pois eu me frustrei tanto. E eu descobri que neurologistas, eles geralmente fazem diagnóstico de caso grave. Casos que são chamados de leve, ou nível 1 de suporte, ou síndrome de Asperger, eles não fazem esse diagnóstico, têm pouco conhecimento. O médico falou para mim, quando eu passei no médico, a consulta se durou 5 minutos foi muito. Eu não entendo muito sobre autismo, e se você tiver, é muito leve. Foi isso que ele falou. Saí bastante frustrado e eu pensei, vou procurar uma avaliação neuropsicológica, porque eu tinha visto que neuropsicólogos faziam uma avaliação neuropsicológica para autismo. Não busquei uma pessoa que era especialista nisso, passei de novo com um profissional de convênio, e essa profissional, que é psicanalista, ficou invalidando
sabe, no início das sessões de neuropsicologia, os diagnósticos psiquiátricos, incluindo o autismo, chegou a me dizer que o autismo poderia ser causado por produtos de limpeza. Sim. Aí eu pensei, gente, de novo, eu tô sendo invalidado de novo. Eu tô falando que eu tô passando e esta pessoa está me dizendo que eu sou assim porque eu passei por um trauma na minha vida. Eu disse a ela, não, criatura, isso que eu tô sentindo de hiperreatividade sensorial que eu tenho é muito antes de traumas que eu passei na minha vida. Você não tá entendendo que eu, muito antes de qualquer trauma que eu passei, eu já era assim, já nasci assim, com essas características autistas, tá? Aí, finalmente, eu passei com uma psiquiatra maravilhosa, que é a minha psiquiatra que me acompanha hoje. E ela falou, Marcos, você tem tudo. E aí eu falei, conversei bastante com ela, foi quase 2 horas de sessão. E eu virei e disse para ela assim, você me enxergou. Eu até me emocionei na hora. Você me enxergou. Porque eu nunca tinha sentido que os profissionais, as pessoas à minha volta, tivessem me visto. Isso foi tão importante até em termos terapêuticos, sabe? Porque vocês podem até achar que a psiquiatria é só a medicação, mas não é só isso. E aí sim, depois eu procurei uma psicóloga que tem conhecimento de autismo, e aí pude entender melhor também a condição. Como que isso está na minha vida, pude trabalhar isso na terapia, maravilhoso. O diagnóstico foi fundamental para que eu pudesse me conhecer e passei com uma neuropsicóloga excepcional, que aí sim ela fez uma boa avaliação de autismo, de funções cognitivas, tá? E fiquei felicíssimo de poder passar com essa neuropsicóloga, uma pessoa que eu tenho carinho gigantesco também. Considero sim que tem outras comorbidades, além do autismo, a questão da depressão. São partes talvez muito íntimas para eu ficar relatando aqui também. Porém, se você desconfia que você é autista, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você busque, não desista. Eu demorei mais de 30 anos. Apenas com 31 anos eu tive o diagnóstico. Demorou muito. E também tive que investir uma boa grana. Investi bastante dinheiro nisso e valeu a pena sim, porque isso é autoconhecimento. E autoconhecimento salva. Saúde mental de autista. Procure profissionais capacitados. Não desista. Você tem uma jornada linda pela frente. Eu tô aqui tão bem falando com vocês. Me frustrei sim muitas vezes, mas eu pude encontrar profissionais maravilhosos que me ajudam e me ajudaram a entender como eu funciono, não para me rotular, mas para que eu entenda como esse cérebro tá aqui dentro funciona, como o meu corpo funciona, e isso é ótimo. Se você gostou, nossa, o vídeo já tá mais de 10 minutos. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado.